gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, a gente vai fugir do nosso quadro imitando makes de famosos, que eu sempre posto na quarta-feira, e a gente vai mexer com o cabelo, porque eu não aguento esperar até sábado. Entendeu? Eu sou desse jeito, deu na teia, vou lá e faço. Atualmente eu tô com essa cor de ruivo, que é um ruivo mais cobre. E eu confesso pra vocês que eu não tô gostando muito dele. Eu quero um ruivo mais puxado pro dourado. Então hoje a gente vai dar uma limpada nesse fio, vai tirar o excesso do cobre e consequentemente ele vai ficar um pouquinho mais dourado, vai ficar um pouquinho mais claro, que é bem a pegada que eu quero. Como eu não quero descolorir, eu vou fazer um processo menos agressivo, que também funciona super bem. É um pouquinho mais lento, mas para não danificar o cabelo, eu prefiro fazer ele. Hoje eu decidi fazer uma cremada ou cremesada, enfim, gente, é misturar água oxigenada, pó descolorante com creme. Muita gente conhece a shampoozada, mas não conhece a cremada. E qual que é a diferença das duas? A shampoozada e a cremada é bem parecido. A diferença da shampoozada é que ela tem um fator adstringente, ela consegue abrir as cutículas para poder limpar. Então, a shampoozada você consegue um resultado mais rápido e mais efetivo. Porém, você vai danificar um pouquinho mais o seu cabelo e a sua cutícula vai ficar um pouquinho mais aberta. Já a cremada não. O creme por si só, ele já tem a função de fechar a cutícula. Então o processo de clareamento é bem mais lento, só que não danifica tanto o fio. Então fica a critério de cada um escolher qual que é a melhor opção, a shampoozada ou a cremada. No meu caso, eu decidi usar a cremada justamente porque o meu cabelo já é muito poroso e ele tem uma facilidade muito grande para abrir a cutícula. Tanto que eu não lavo meu cabelo com shampoo, tipo, todo o cabelo. Eu só passo shampoo na raiz. Uma vez eu passei no comprimento, meu cabelo ressecou de um tanto. Agora você imagina com pó descolorante e água oxigenada. O que esse cabelo não vai virar? Então, analisando o meu cabelo, eu decidi que a melhor opção é a cremada, porque não vai danificar tanto o meu cabelo. Até então, pra mim não tem problema se não abrir tanto o tom, porque eu não quero que fique muito claro. Eu só quero dar uma limpeza no meu fio, tirar o excesso de cobre pra poder jogar uma cor um pouquinho mais clara, porque o cobre ele gruda no cabelo, sabe? Então, sem mais delongas, vamos fazer a aplicação. Ontem eu já fiz um teste de mecha, vou colocar aqui pra vocês verem. Primeiro eu fiz com 10 minutos de ação, depois eu fiz com 20. E eu gostei muito do resultado de 20 minutos, mas eu acho que pra mim tem que ser um pouquinho mais. Então, provavelmente hoje eu vou deixar por 30 minutos. A minha raiz tá um pouquinho mais escura. E o que que acontece? Eu preciso evitar de passar na raiz. Não pode pegar na raiz, porque senão vai manchar. E é muito difícil fazer isso, então eu vou ter que me concentrar bastante para poder aplicar sem encostar na raiz. É importante ressaltar que o resultado que você tiver no seu cabelo vai depender da cor que tá o seu cabelo, vai depender do produto que você vai usar e o tempo que você vai deixar, tá? E a questão da proporção, como que vai ser? Então, gente, eu pesquisei bastante e eu acho que depende de cada um, sabe? Tem gente que foi no olhômetro, tem gente que aplicou 2 por 1 ou 1 por 1, então eu fiquei meio confusa. Aí, pra não ter problema, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar 1 por 1. A mesma quantidade de OX eu vou colocar de pó que eu vou colocar de creme, tá? Então, tem que ser 1 por 1. Vai ser isso aqui, gente, ó. Vai ser isso aqui. Eu vou colocar um desse aqui de creme, um de água oxigenada e um pó descolorante desse daqui, tá? Essa quantidade, 1 por 1. Voltei com a minha misturinha e ficou assim. Ela não ficou tão líquida, porque eu usei uma máscara bem densa, ó. Então eu acho que essa aqui é a pegada, tá? E como eu falei pra vocês, foi uma proporção de 1 para 1. A mesma quantidade que eu coloquei de pó, eu vou colocar de OX, que eu vou colocar de creme. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho, tá? Então assim, não coloque muito produto, porque oxida, então pode ser que dê um efeito diferente. Então vá devagarzinho, vai preparando a sua proporção. Se acabar, prepara mais um pouquinho e assim vai indo. Agora eu vou colocar a luva e a gente vai fazer a aplicação, tomando todos aqueles cuidados que eu comentei com vocês, tá?
Vamos na fé, tomara que não manche. E se manchar, tá tudo bem. Primeira aplicação na mecha de baixo e eu parei porque eu comecei a notar que a mecha a primeira que eu apliquei tá abrindo muito rápido. Então quando eu chegar lá no topo, pode ser que essa mecha esteja quase loira. Então eu vou dar uma pausa, vou deixar 30 minutos, lavar o cabelo e ir pra outra mecha, entendeu? E eu não deixei agir por meia hora porque eu fiquei com medo. Porque eu comecei a olhar a mecha e parece que tava abrindo muito. E aí eu lavei, tá? Só que daí era coisa da minha cabeça mesmo. Só que, ainda bem que eu não deixei muito tempo, porque 10 minutos já foi o suficiente, tá? Essa mecha mais clara que vocês estão vendo aí é a mecha teste que eu fiz ontem. Então eu reapliquei, então por isso que ela abriu mais, ela ficou um pouquinho diferente das outras. Meu cabelo ainda tá molhado, tá? Mas ele ficou mais ou menos esse tom. E é isso que eu quero, dar só uma limpada mesmo no meu cabelo. E agora eu vou aplicar no resto. Ai, meu Deus! Mas eu vou fazer desse mesmo jeito. Vou aplicar toda essa parte, deixar agir por 10 minutos, depois aplicar por essa parte aqui, tá? Eu acho que assim vai correr menos risco de manchar. Eu acho. Já fiz a aplicação aqui, já lavei com shampoo, tá? E agora eu vou finalizar com essa daqui, que é a última mecha, tá? Então vou fazer toda essa parte, deixar 10 minutos, lavar com shampoo e aí eu volto pra gente continuar com o processo e aí a gente vai entrar com o tratamento. Lavei todo o cabelo, tirei bastante o produto para não ficar nenhum resquício de produto. E agora a gente vai fazer o tratamento. E como que eu vou fazer? Hoje eu vou usar esse produtinho aqui da Vitz, que é um produtinho assim, amiga, pra você que passou por um processo químico, se joga nele, que ele é uma reconstrução maravilhosa. Ele é uma reconstrução que não tem tanta queratina na composição, porque ele tem blend de aminoácidos, então não deixa aquele aspecto de cabelo duro, sabe? E eu gosto muito dele. Então eu vou passar ele em todo o cabelo. Depois que eu aplicar ele em todo o cabelo, vou deixar agir por mais ou menos uns 5 minutos e logo em seguida eu vou vir com esse creme aqui da Mandy, o RLP, tá? Pra fixar mais ainda esse tratamento. É claro que você não precisa usar os dois cremes, você escolhe ou um ou outro. Eu gosto de misturar, então por isso que eu vou usar os dois, tá? Então agora eu vou aplicar esse daqui, mecha por mecha, e vou pentear. E logo em seguida, depois de 5 minutos, vou aplicar essa máscara aqui. Fiz a aplicação mecha por mecha e assim, gente, esse produtinho é muito legal pra espalhar. Se você fez um processo químico, seu cabelo tá mais ressecado, ele embaraça com muita facilidade. Então ele parece um... Gente, é muito gostoso, ele dá muita emoliência pro fio, então você consegue pentear sem quebrar o cabelo, tá? Por isso que eu usei ele hoje. Eu vou vir aplicando o creme da Mandy, mecha por mecha. Lembrando, eu faço dessa forma porque eu gosto. Você não precisa fazer desse jeito. Se você usar somente um produto, você já vai ter uma reconstrução super legal, tá? Eu gosto de aplicar os dois porque eu me sinto mais segura e sinto que meu cabelo fica melhor. Terminei de aplicar a máscara em todo o cabelo, agora eu vou deixar agir por 10 minutos. Logo depois do tempo de espera, vou lavar o meu cabelo com água corrente, vou dar uma leve secada e vou mostrar pra vocês como que ficou e o real estado que está o meu cabelo. Se danificou, se ressecou, vou mostrar pra vocês sem escova, sem chapinha, sem nada, beleza? Então calma aí que eu já volto. Sequei o cabelo, não fiz escova, não passei chapinha. Eu quero mostrar como realmente ficou meu cabelo depois desse processo químico, tá? Então bora pra hora da verdade. E esse é o meu cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí.
Ó, gente, assim já dá pra ver mais ou menos como que ele ficou. A gente precisa ressaltar que o meu cabelo estava muito saudável, muito, muito, muito. Então, eu notei que sim, ele deu uma ressecada bem drástica, mas nada fora do normal. Eu já tive o cabelo assim, bem ressecado também, então pra mim é tranquilo pra resolver essa situação. Acho que ali umas 2 semanas o meu cabelo já vai estar 10/10, tá? Então assim, ele realmente deu uma ressecada grande, mas também abriu bastante. Não senti que perdi muito as minhas ondas, ó, tá vendo? Elas continuam aqui, mas sim o meu cabelo ele ficou mais liso, tá vendo? Mas é isso, gente. Agora eu vou escovar o meu cabelo. Eu sei que eu falei que eu não ia escovar meu cabelo porque eu tô numa vibe mais natural, mas hoje eu preciso pra ver como que tá o meu cabelo. Porque com ele mais liso, mais soltinho, eu consigo abrir pra ver como é que tá a situação, se manchou, se não manchou. Então é necessidade, mas vai ser só hoje, tá? Semana que vem só hidratação, reconstrução, nutrição e sem fonte de calor. Só por hoje eu posso. Então é isso, gente. Vou escovar o meu cabelo, passar um reboco nessa cara e já volto com o resultado pra vocês e vou dar algumas considerações finais, tá bom? Então calma aí, bichinha. Finais, o que eu achei desse cabelo? Gente, eu confesso que eu estou apaixonada. Era bem isso que eu queria, mas eu confesso pra vocês que eu não esperava que isso ia acontecer, tá? Eu achei que ia ficar um pouquinho mais fechado, mas ele tá bem dourado mesmo, ó. Só pra vocês verem de perto, ele tá um ruivo bem dourado. Chega a tá até amarelo, sabe? E eu gostei muito, é bem isso que eu queria. Mas eu confesso pra vocês que de primeira eu não queria deixar ele assim. Eu queria ir devagarzinho pra não danificar o meu cabelo. Só que quando eu fiz a misturinha e eu fiz um teste de mecha antes, aparentemente tinha tudo pra dar certo. Só que quando eu apliquei no cabelo, eu não sei o que aconteceu, o processo foi muito mais rápido. Então antes de aplicar o produto, eu fiz um teste de mecha pra ver mais ou menos quanto tempo ia demorar pro meu cabelo abrir. E eu confesso pra vocês que no teste de mecha, com 20 minutos eu não senti tanta diferença, sabe? Só deu uma leve limpada no meu fio. Então por isso que eu decidi tacar no cabelo inteiro. Só que quando eu taquei no cabelo inteiro, eu não sei o que aconteceu e o meu cabelo, ele meio que sugou o produto. Então ele clareou muito rápido. Então eu não consegui deixar mais que 10 minutos. Eu senti isso. Eu acho que como eu coloquei uma proporção de 1:1, o meu cabelo ele abriu muito rápido. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais de creme, talvez o processo ia demorar um pouquinho mais e não ia ressecar tanto o meu cabelo. Eu honestamente acho que esse tipo de procedimento é muito legal e realmente não danifica tanto o cabelo, contanto que seu cabelo esteja saudável. Então assim, eu gostei muito do resultado, foi bem isso que eu queria, só que eu não esperava que ia abrir tanto, né? Eu fiz um teste de mecha ontem e aparentemente não era pra isso acontecer. Só que eu acho que a proporção que eu usei realmente foi um pouquinho diferente de ontem pra hoje. Então por isso que eu tive um resultado diferente. Eu acho que ontem eu usei mais creme do que os outros ingredientes, então por isso que meu cabelo não ressecou tanto.
Eu mesma ontem passei e falei, nossa, meu cabelo não ressecou, que legal, vou fazer. E aí hoje eu acho que eu coloquei a proporção igual, então meu cabelo deu uma leve ressecada. Mas é aquela coisa, amiga, com uma hidratação, uma reconstrução, já tá 10/10. Então assim, no meu caso, eu não tive nenhum problema de quebra, de cabelo elástico, o meu cabelo ficou muito tranquilo, mas também ele tava muito saudável. Então se você tiver com o cabelo um pouquinho danificado, tenta colocar uma proporção de creme maior, tá? Não tenta colocar igual, porque senão vai danificar o seu cabelo, tá? Eu achei importante ressaltar isso, porque a cremada é justamente para não danificar o cabelo, mas se você colocar a proporção errada, vai danificar sim. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha te ajudado. Beijinho, beijinho, é nóis!